Pastor Miguel, e a respeito dos hormônios, da sexualidade desses adolescentes, como vocês, líderes, lidam e como vocês chegam a esse assunto com esses adolescentes? A gente chega de uma maneira assim bem direta, né? Hoje a gente entende que o jovem, o adolescente, o homem e a mulher normalmente na igreja, a gente tem percebido que a gente às vezes erra por tentar rodear muito. Nesse ponto aqui, a história do mineirinho de comer pelas beiras não funciona muito bem, porque enquanto a gente está dando um arrodeio para tentar chegar num assunto importante para a vida deles, a televisão vem e entra de cara, a internet vem e não pede licença. Então, enquanto a gente está rodeando para tentar achar uma palavra bonita, a televisão vem com a pornografia escancara tudo. Então, nós entendemos assim, pela realidade que a gente vive hoje, que é muito importante você confrontar o adolescente, você ir de encontro a ele. Então você tem que fazer perguntas diretas, perguntas simples, para que eles possam responder de uma forma direta e de uma forma simples. Uma pergunta simples que você pode fazer ao adolescente é o seguinte: você ama a Deus? Se ele ama a Deus, ele vai ter que ser confrontado com a consequência de quem ama a Deus. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Então a palavra de Deus nos mostra tudo o que deve acontecer. A sexualidade é importante, a sexualidade nós vemos que é o que determina inclusive o chamado de Deus na vida das pessoas. Deus precisa de homens e mulheres bem definidos, bem resolvidos. Nós sabemos que isso normalmente, com o desenvolvimento das pessoas, hoje com a acréscimo de informação muito grande, isso tem sido acelerado. A gente vê pesquisas hoje que meninas que antigamente entravam na menarca com 15, 14 anos, hoje já estão com 9, 10 anos. Para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Norte, 4 de 10 gestantes praticamente são, eu chamo de adolescentes, de 10 a 17 anos. Eu entendo que é um percentual muito alto. E desses 40% praticamente, nós vamos ver que 28% dos partos acontece entre garotas de 10 e 18 anos. Então a gente vê que essa diferença de 28 para 40, que sobra na estatística, a gente pode perceber claramente que isso é produto de quê? De aborto. Então a sexualidade está muito forte, os hormônios batem muito rápido, mas o que pode resolver isso é o que está escrito em Romanos capítulo 12, renovação de mente. O mundo ele coloca uma cultura que a garota, que o rapaz ele tem que se liberar, tem que soltar os hormônios, tem que fazer isso tudo da maneira mais animal possível, mas a Bíblia diz que você pode se guardar, a Bíblia diz que você pode controlar, o Espírito Santo está aí para lhe ajudar, e a gente tem confrontado esses jovens com isso, com a responsabilidade social, principalmente, que eles têm em relação a não manipular ou não controlar bem essa guerra dos hormônios, a responsabilidade de família e principalmente a responsabilidade diante de Deus, que está acima de todas as coisas. Então a gente tem um confronto muito direto, a gente fala de uma forma muito direta. Você falar de sexualidade, não necessariamente você precisa falar de sexo de uma maneira explícita, mas para que eles entendam que Deus precisou, como precisou de José e precisou de Maria, porque como a Bíblia diz, você ensina o menino, a criança, o jovem no caminho, e quando ele vai ficar grande, quando ele ficar maior, ele não vai se esquecer desse caminho. Então se você pegar o teu filho, pegar o jovem e ensinar que ele é João, quando ele tiver 30 anos, 20 anos, ele vai se lembrar que ele é João, e que Deus tem um plano para João, que Deus tem um plano para Maria, para Marta, para essas jovens. Então a sexualidade, eu creio que deve ser abordada de uma maneira muito direta, de uma maneira realmente confrontante, para que eles possam sentir o impacto da responsabilidade que eles têm diante da comunidade, diante da família e diante de Deus. Estamos agora com a Ila, que também é uma das líderes dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus Bom Retiro. A Ila nos fala um pouco a respeito da programação do Espaço Up, que acontece todos os domingos às 18 horas no primeiro andar da nossa igreja. Bem, todos os domingos nos reunimos lá no Espaço Up para fazer um louvor de adoração ao Senhor, onde tem a banda própria, os próprios adolescentes, eles louvam, eles testemunham, eles escolhem muitas vezes até o tema que seja discutido naquele dia, geralmente